E aí, pessoal, boa tarde. Obrigado a quem compareceu aqui na primeira edição do Wiki Convida. O Wiki Convida é uma série de lives sobre ciência, café no sentido de confraternização, não no sentido da bebida nem no sentido da planta, no qual eu vou chamar certas pessoas, certas personalidades da ciência para falar sobre ciência, discutir coisas interessantes e, ao mesmo tempo, editar a Wikipédia, sistemas Wiki e coisas do tipo. Essa é a primeira vez que eu estou fazendo isso, que a gente está fazendo isso. É um modelo que ele vai se apurando no tempo. Então, se vocês tiverem perguntas, tiverem questões, tiverem dicas de como a gente pode desenvolver essa atividade, por favor, façam comentários à vontade. O interessante é que tem 0 pessoas, tem 2 pessoas assistindo, então tem gente assistindo, legal, tá acontecendo, não deu nenhum problema de áudio e vídeo. Beleza, eu vou até verificar aqui se alguém falou alguma coisa, ninguém falou nada, então eu acho que tá beleza. Obrigado quem tá aí. E sem mais delongas, eu vou introduzir o convidado dessa tarde. O convidado dessa tarde é o Gabriel Lovati, um amigo muito querido que fez graduação em Ciências Farmacêuticas na USP, participou comigo da competição de Biologia Sintética do IDEM, lá nos Estados Unidos, e agora está terminando o mestrado dele também nessa área de Biologia Sintética, Microbiologia, e ele vai falar mais para vocês. E bem-vindo aí, Gabriel. Olá, pessoal. Boa tarde. Obrigado pelo convite aí. E aí apresentei para o pessoal aqui, vou plagiando do Mamilos, quem é você na fila do pão? Bom, então, como você mesmo já falou aí, eu sou farmacêutico, né? Na verdade, eu não sou farmacêutico, eu não pago meu CRF. Eu sou bacharel em farmácia. Também, é verdade, também não tenho... nem sei qual é o nome, acho que é CRBM da biomedicina, mas segue aí, fala aí. Acho que é CRBM, alguma coisa assim. Enfim, eu fiz a faculdade de Ciências Farmacêuticas na USP aqui de Ribeirão. Terminei a graduação em 2018 e entrei no mestrado, né? Nesse meio tempo, eu acabei saí um tempo trabalhar na indústria, então tentei ver se realmente as pessoas fazem pesquisa na indústria aqui no Brasil. Aparentemente fazem, mas eu acabei voltando para o mestrado. E no meu mestrado eu tenho trabalhado bastante com resistência a antibióticos, usando o que a gente chama de metagenômica funcional, né? Então, não sei se você já ouviu falar, você já mexeu com a gente avança para isso no futuro próximo. Eu acho que a gente pode primeiro, antes da gente ir para a parte mais científica, a gente pode ir para a parte humana, né? Humana sim. Das nossas vidas, assim. Eu acho que a gente comentou antes, conversando sobre essa live, que a gente não tem muita história junto, mas as histórias que tem são intensas, né? São intensas, né? E... Pô, em 2017 era aquela loucura do IDEM, né? Então, viajando de Ribeirão para São Paulo, dormindo no sofás, não sei o que era aquela salinha do lado do Nossa, é verdade. Pô, o IDEM é a competição de biologia sintética que a gente participou e que a gente tem que fazer uns projetos, modificar bactérias geneticamente, e é muito intenso, é um ano inteiro de muita intensidade. E o Gabriel ficava em Ribeirão, eu ficava em São Paulo, no laboratório, e né, ele ia de carro daqui para lá para fazer experimento e levava bactéria e trazia bactéria. E tinha a salinha do café lá do bloco 0 da Química, do Instituto de Química, que tem um sofá muito confortável para tirar umas sonecas de tarde. Pô, foi legal, cara. E aí, cara, o mundo seguiu. Depois você continuou, você trabalhou com o pessoal do Clube de Biologia Sintética numa empresa, não foi? Teve um período disso. Entre a graduação, no final da graduação eu fui trabalhar na Medley, né, a empresa farmacêutica, e, pô, eu não me identifiquei muito com o trampo que eu fazia lá, que era basicamente desenvolvimento de fórmula, né, de genéricos, e aí eu liguei pro Otto uma tarde aleatória, assim, e falei para ele, Otto, você não precisa de alguém aí na sua empresa para trabalhar um pouco de biologia sintética e tal? Aí ele, não, eu tô precisando, só vem. Foi assim que eu consegui meu emprego lá. Mais ou menos assim, né? O mundo é baseado nos contatos, né? Bastante sorte, na verdade. E vai lembrar que o Otto, ele esteve presente no nosso outro episódio marcante, que vale a pena mencionar aqui, que foi o que é mais recente, né? O mais recente. Foi o mais recente, que ano passado a gente estava no Garoa Hacker Club. O Garoa Hacker Club é um espaço aqui em São Paulo que a galera se reúne para hackear coisas. Mas são hackers do bem, assim.
Estávamos lá, eu, o Gabriel, o Otto, que é um amigo nosso também, e o Juca, o Juca é sinistro, cara. A gente tava brincando com uma placa do pipetador automático, e ele tava lá Sim. com a. Mano, ele tava lendo a placa, assim, medindo cada fio e tentando descrever o que aquele hardware fazia. A gente super empolgado naquilo, né? Saiu meia-noite, a gente saiu, pisou na rua, entrou no carro, a gente foi assaltado. Foi. Todo mundo lá, nossa, foi horrível, bicho. Levaram a chave do carro do Otto. E aí a É, gente ficou preso lá no centro, sem celular. Aí a gente foi para um bar que tinha os motoqueiros, lembra? nossa. Conversamos com os motoqueiros e prestaram o celular pra gente. Eu lembro que Passamos a ficou madrugada. resolvendo essa treta. Mas no fim, assim, ninguém, fora os prejuízos, né? Ninguém se feriu, não foi. Eu lembro que o cara falou. Você falou alguma coisa pro cara, que ele. Eu chamei Como é ele que de foi? parceiro. Chamou O de parceiro, ele assaltante de ficou bolado. parceiro, ele ficou É, putaço. nossa. Parceiro Bem, acontece. Agora. Hoje a gente ri, pô. Na hora a Hoje a gente gente ri, na hora não foi muito legal, mas segue a vida, né? Legal, agora já que seguindo a vida, a gente pode começar a falar um pouco de ciência mesmo, né? Então, sim. conta aí um pouco pra gente o que você tem estudado. Você está terminando seu mestrado agora e o que você pesquisa, cara? Certo, eu acabei tendo um mestrado meio diverso, então comecei muitas coisas, mas eu vou falar mais das que eu consegui terminar, né? Terminar, ainda não acabou, sempre tem mais coisa, mas eu trabalhava bastante com design de circuitos gênicos na minha iniciação científica, na graduação, no AID e tal. E aí eu pensei que no mestrado eu queria ir para uma área um pouco nova para mim, né? Então, metagenômica parece, se você pensar com biologia sintética, é um jeito de você construir circuitos gênicos a partir de sequências codificantes de proteínas, promotores, não sei se isso é... Promotores são sequências de DNA que fazem você expressar um gene. Fala tranquilo, cara, fala Pois tranquilo. é. Se bem que O só tem o pessoal, Mocotó acho e que o João, provavelmente aqui. alguém manda um alô aí para ver se os comentários aparecem. Se vocês tiverem pergunta, pessoal, pergunta Sim. pode ser científica, pode ser da vida, pode ser qualquer coisa. Vocês mandem aí, que aparece. Eu acho que deveria aparecer para gente aqui no Acho que é StreamYard. para aparecer. É... Mas, enfim, Enfim, se a enfim, gente segue aí. pensar em biologia sintética e metagenômica, são do... Apareceu um comentário aqui. Ó, o É. João tá aí. Ó, e Olá, se vocês João. fizerem perguntas, você pode puxar para a tela aqui e aí a gente consegue compartilhar e responder. Então, sintam-se livres para fazer qualquer tipo de pergunta a qualquer momento que a gente puxa aqui. Sim. É... segue aí, Gabriel. Tem uma pergunta muito importante aqui, depois tem que responder. Mas, Fala enfim, se aí. você pensar em metagenômica e biologia sintética, são dois ramos do conhecimento que se alimentam num ciclo virtuoso. Assim, como assim? Então, você desenvolvendo ferramentas de biologia sintética, você consegue encontrar novos genes que antes você não conhecia funções. E achando novos genes por metagenômica, você consegue criar novos circuitos que antes não eram possíveis. Então eu falei assim, pô, vamos explorar um pouco Uhum. metagenômica e tal. E aí Explica um pouco pra perguntaram galera o que é aqui. metagenômica aí, Gabriel. Vai, faz um. Então, se você pensar genômica, as tecnologias ômicas no geral, elas têm meio que o objetivo de entender o todo de algum tipo de molécula. Então, por exemplo, se a gente fala em transcriptômica, a gente quer estudar todos os transcritos que estão presentes em um organismo em um dado momento. Se a gente fala em genômica, a gente quer estudar todos os genes que existem nos cromossomos de um organismo. Se a gente fala de proteômica, a gente está pensando em todas as proteínas que estão ali sendo expressas naquele organismo. E quando a gente pensa em metagenômica, a gente pensa nos genomas. Hoje a gente já fala em genomas, mas antigamente a gente falava em genes que estavam presentes em um dado ambiente, né? Então, inicialmente a metagenômica ela era meio que baseada num paradigma que a gente chamava de, você pode chamar de saco de genes, né? Porque você sequenciava um DNA de um ambiente e aí, Como no assim final sequenciar o DNA do ambiente, cara? então, você Tipo, pega você pelo menos terra, pega um pedaço de extrai DNA terra de terra e vê tudo que tem e ali ali. tem DNA.
Sim, ali tem DNA de micro-organismos, às vezes até de organismos que são um pouco mais macro, né? Então, você tem Pelo de vários, cachorro. tem vários animaizinhos ali, então você consegue extrair do solo o DNA desses organismos que estão por lá, né? E antigamente a gente usava meio que um paradigma que era o paradigma do saco de genes, né? Que aí você sequenciava esse ambiente, esse DNA ambiental, e aí você conseguia, a partir disso, saber quais eram os genes que estavam ali. Hoje em dia a gente tem avançado bastante, tanto em tecnologias de sequenciamento, quanto em tecnologias de análise, e hoje a gente consegue até extrair informação de quais são os genomas que estavam lá. Porque é meio complicado reconstruir, a partir de um DNA ambiental, quem eram os integrantes que estavam ali, né? Então a gente tem avançado para isso. Mas isso, quando se fala em metagenômica nesse sentido, a gente está pensando em metagenômica estrutural, pelo menos é um sub-ramo disso, né? E o que eu faço, na verdade, é metagenômica funcional, que eu pego esse DNA ambiental e eu insiro ele em uma bactéria para expressar aquele DNA metagenômico e tentar ver qual que é a função dele. O que esse DNA metagenômico vai trazer para a gente de interessante. Uhum. Então, no meu caso, eu estou sempre buscando fazer screenings para procurar a característica de interesse. Então, por exemplo, se você é uma empresa de, sei lá, que quer produzir etanol, que é uma coisa meio batida hoje em dia, né? Não faz tanto sentido. A gente já sabe que não faz tanto sentido, mas se você quer produzir etanol de terceira geração usando celulose, né? Então você pode fazer um screening funcional, que é... O screening é uma busca, né? Uma busca por enzimas que degradam celulose. Então você vai ter um meio de cultura que, quando você degradar a celulose, ele vai ficar de uma cor específica, e aí você vai saber que aquela bactériazinha que tem aquele DNA metagenômico específico, ela tem a função de degradar celulose, né? E aí você busca esse tipo de coisa no ambiente, por exemplo. Seria uma busca Sim, funcional para exatamente. tentar achar. Legal. O Pedro aqui tem uma pergunta, que é uma pergunta muito boa, que é se você, nessa sua atividade metagenômica, você passa mais tempo pipetando terra ou realmente analisando esses dados, né? Como é que é o seu dia a dia, assim, como cientista? Sim, eu inicialmente muita bancada, né? Hoje em dia eu estou numa transição para a parte mais computacional. Então, foi uma coisa interessante, porque eu tinha tido um pouco de treinamento computacional na graduação, meio que um pouco por conta, um pouco porque eu me interessava por isso, mas logo no começo do mestrado eu mergulhei direto nessa de bancada, e a gente viu que muita coisa que a gente faz pode ser otimizado por ferramentas computacionais, né? Então, a gente desenvolveu algumas coisas bem interessantes, que eu posso até falar, que não é metagenômica, na verdade, que eu feito um projeto que virou um pré-print esses tempos, Uhum. em que a gente pegou várias... que tem a ver um pouco com essa pergunta do nosso colega aqui, Do Pocotó. do Pedro Henrique Souza de Medeiros, AK Pocotó. Acabou. A gente tem uns colaboradores do HC aqui de Ribeirão Preto, né? E eles têm algumas... A gente conversou com eles sobre coletar algumas bactérias patogênicas e tentar entender como que os genes de resistência dessas bactérias transitam entre as diferentes espécies, né? A gente tem muito estudo de gene de resistência a antibióticos em Klebsiella, E. coli, e pouco se estuda de outras bactérias que não são tão mainstream na clínica, assim. Então, por exemplo, Morganella é uma bactéria que causa algumas infecções hospitalares e ela é problemática, mas muitos dos estudos focam em Klebsiella e E. coli, né? Uhum. Então, a gente pegou um pool meio diverso de bactérias que foram isoladas numa semana na UTI lá do HC, e a gente sequenciou os genomas delas. Então, nesse primeiro momento, a gente estava tentando entender com
tecnologias computacionais, quais eram os genes que estavam lá, o que eles estavam fazendo. Então, é genômica clássica, né? Extrair aqueles DNAs, analisar os genomas. E a gente começou a pensar assim, poxa, mas desses genes que a gente encontra, esses genes de resistência a antibiótico, quais realmente são importantes na clínica, né? Quais são expressos pelas bactérias e quais podem transitar entre as diferentes bactérias, né? O problema de gene de resistência a antibiótico não é tanto quanto quando ele está lá paradinho no cromossomo da bactéria. O problema é quando ele está num plasmídio e ele tem alguns determinantes da transferência horizontal de genes, que é tanto plasmídios, integração do genoma. Então, aí a bagunça acontece e esse gene de resistência pode ir por aí. E aí a gente fez várias bibliotecas genômicas, né? Pegou esse DNA genômico, transformou nas bacterinhas e procuramos por genes de resistência a antibióticos. E aí a gente conseguiu identificar uma coisa bem interessante também, que os bancos de dados, pelo menos para genes de resistência a beta-lactâmicos, eles são muito bons. Eles descobriram todos os genes de resistência a beta-lactâmicos que a gente encontrou, né? Isso é legal. Mas uma coisa interessante... É uma notícia também boa, porque geralmente os bancos de dados, a gente tem dificuldades, assim, né? Quem trabalha com banco de dados, nem sempre é essa alegria. Depende, né? Depende. A situação é que beta-lactâmico é a classe mais estudada de antibióticos, tanto em resistência quanto em antibióticos. A gente tem muitos beta-lactâmicos, então é uma coisa meio esperada quando se trabalha com... foi o primeiro, né? Foi o primeiro, é o original ali, né? Tem talvez até um viés de observação. Será que foi o primeiro porque é comum ou é comum porque foi o primeiro? Não dá para saber, né? Mas uma coisa que a gente fez daí, né? Normalmente, quando você faz metagenômica funcional, você sequencia o seu inserto dolorosamente por Sanger. Isso é o que normalmente as pessoas fazem. Então, você sequencia o seu inserto por primer walking, você vai sequenciando a cada pedacinho, você vai sequenciando o inserto ali, né? E a gente falou assim, poxa, a gente tem os genomas dessas bactérias, né? Por que a gente vai fazer isso, né? De sequenciar tudo. Então, o que a gente fez, basicamente, foi sequenciar os flancos dos nossos insertos genômicos e bater isso contra os nossos genomas. E aí a gente extraía a sequência que estava entre esses sequenciamentos, né? Então, você economiza muito tempo de sequenciamento. Pode crer. E dá para otimizar isso ainda mais. Fazendo o screen de outras formas. A gente tem pensado em jeitos de fazer isso. Mas aí a gente tentou combinar um pouco. E vocês terminaram essas análises ali no Rafael, né? O laboratório do professor Rafael da Silva Rocha e da Maria Eugênia. Ou é é o laboratório dos dois. Esse é um trabalho que até eles dois estão Ribeirão Preto, não, em Ribeirão Preto. Isso, não, Eles dois estão dividindo a autoria desse trabalho. Eles meio que... Eles são casados, né? Então eu tenho família. Então, legal. Beleza, cara, muito bacana. Um dos objetivos disso aqui é conversar e eu saber um pouco mais do que você tem feito nessas coisas Sim. E agora o Gabriel está num processo de transição que ele vai para a Alemanha, né? Agora, está nessa se tudo der certo, se eu conseguir visto. Se tudo der certo, né? Está enfrentando aí as burocracias para ir para a Alemanha. Mas antes da gente ir para a Alemanha rapidamente aqui, só pegar a parte do wiki, né? A parte do café, vocês podem ter visto que o Gabriel está tomando café. A parte eu não tinha café, eu fiz um café gelado meio safado. Café gelado. Tá valendo. E o que eu quero mostrar para vocês, antes da gente voltar para a Alemanha, enfim, que a gente falou de metagenômica. Se você ouvisse falar do termo metagenômica, provavelmente o que você faria seria entrar na Wikipédia para saber o que é metagenômica. Né? Eu tenho certeza que é o que eu faria, né? E não só é o que eu já fiz, com certeza. E você vê, a página de metagenômica no Wikipédia em português, ela não tem absolutamente nenhuma imagem, ela tem parágrafos que não tem hiperlinks, então só tem hiperlink no primeiro parágrafo. Né? É o tipo de coisa que... Uma página bem monótona, assim. É uma página bem monótona, que pode ser melhorada. E aqui eu acho que uma coisa que vale notar é que se você descer a página da Wikipédia aqui no canto, vou dar um zoom aqui para parar de sacrificar a vista dos telespectadores, é que se você vier aqui no canto da Wikipédia e descer, você vai ver a página em outras línguas. E aqui a página em inglês não só existe, como ela está estrelada. Ela é uma página que a comunidade considerou muito boa. Né? Então você vê, tem até aqui, você vai ver a setinha no canto, está dizendo "This is a good article". Então alguém foi lá e falou, esse artigo tá bom. Então
E tem uma figura bem interessante, assim, tá um pouco... Não é uma figura tão bonitinha, mas é bem explicativa até, né? É o tipo de figura, e dá pra ver que ela, ela não tem nenhuma coisa em inglês aqui, ela tá só com Sim, imagens. Foi feito no, foi feito no PowerPoint, né? Essa setinha PowerPoint, azul do PowerPoint, figura safada. Mas já é melhor do que não ter nenhuma figura. Então, só que dizendo que esse é o tipo de coisa que a gente não vai entrar nisso agora, mas que seria simples de entrar aqui e editar, melhorar uma coisa ali. Talvez a gente até faça isso daqui a pouco. Mas antes, acho que vamos dá pra voltar gente para a fazer. Alemanha aqui. Sim. Vamos voltar para a Alemanha. E conta aí dessa aventura que você vai fazer agora, que você vai fazer o doutorado lá, é isso? Sim, se tudo der certo, eu vou fazer doutorado lá. Eu fiz uma disciplina no final do ano passado, que foi exatamente a disciplina que me trouxe em São Paulo e que fez nosso encontro no Garoa Possível. Fiz uma disciplina lá e acabei conhecendo uma professora alemã, a Manja Mars, o nome, se vocês procurarem por aí, é Manja Mars, se escreve Manja. Ela ficava muito brava porque ela falava que brasileiros chamavam ela de Manja e ela, não, é igual quando vocês acordam de manhã, e aí ela falava que era o jeito certo de falar o nome dela. Mas ela trabalha com... Bom, então, como eu estava falando pro Thiago, eu estou nessa transição de biologia computacional e tal, e eu achei que eu precisava entrar meio que de cabeça nisso, né? Então, a Manhã Mais, ela trabalha com bioinformática de RNA, e na época que a gente se conheceu em São Paulo, eu fiquei maravilhado com o que ela fazia, com o jeito como ela via ciência e tal. Então, foi meio que uma conexão mais entre pessoas e ideias, assim, do que efetivamente do campo, porque eu realmente não tenho tanta experiência com RNA, estrutura de RNA e tal. Então, mas mesmo assim, eu achei muito bacana o jeito como ela lidava e discutia, e a gente acabou mantendo contato. Né? A gente escreveu um projeto juntos, né? Um projeto sobre... É um projeto de metagenômica, há um mês atrás, mais ou menos, e a gente mandou para o DAD, que é um órgão de fomento alemão. Né? Só que nesse meio tempo surgiu uma oportunidade em um outro projeto dela, que é esse projeto ViroInf, ViroInf, não sei se eu mandar aqui nos comentários, viroinf.eu, que é um projeto europeu. Não sei se tiver alguém do estado de São Paulo, é uma coisa similar com um projeto temático da FAPESP, né? Não sei se a CAPES sempre tem alguma coisa parecida, mas é um projeto que envolve vários professores e vários centros, e eu vou ser um dos integrantes dessa rede, né? E vou trabalhar com bioinformática de vírus, né? Então, o projeto ele tem duas troncos principais, né? Que é a identificação de interações entre vírus e hospedeiros e modelagem da evolução dos vírus dentro dos hospedeiros. Né? Então, eu vou trabalhar mais na segunda parte do projeto. No caso... Informática de vírus é um negócio que, enfim, agora com a pandemia, é um negócio que deu uma estourada, né? Já era uma coisa enorme, mas imagino que muita gente mudou de bactéria para vírus com... Mas esse projeto é mais antigo, né? Ele vem antes da pandemia, imagina. Ele vem antes da pandemia, até porque eles pediram esse projeto, acho que no final do ano passado, ele foi aprovado no começo do ano, né? Uhum. Mas ele está dentro de um ambiente de inovação europeu, assim, né? Então, é um projeto financiado pela União Europeia, que envolve vários laboratórios, e eu acabei sendo selecionado para um projeto estudando o empacotamento do genoma de influenza A por meio de ferramentas de bioinformática, né? Então, a gente vai tentar estudar interações de RNA dentro do próprio genoma do vírus e como essas interações, elas meio que vão governar esse empacotamento do RNA do vírus, né? Então, tem muita coisa aí no meio, eu mesmo preciso... É o universo, né? Acho que vai ter bastante coisa para se divertir, vai ter muita oportunidade de usar o Wikipedia nesses próximos tempos. O Pedro falou um negócio que é legal também, que é o vírus, né? Tem essa coisa que a bactéria tem também, que é você analisar a evolução em tempo real, né? Então, você vai estudar o empacotamento da influenza A, a gente tem influenza A no mundo inteiro, e aí você tem
mar de coisa que você consegue mergulhar e só com bioinformática mesmo, né? Só com o meu plano original com a manha era tentar estudar fagos, né? Que são não sei se todo mundo sabe, mas as bactérias também têm vírus. Se não souber, joga na Wikipedia aí. Exatamente. Eu recentemente traduzi a página de Profagos. Maravilha. Acho que então, cara, se o pessoal tiver mais uma pergunta aí para o Gabriel sobre a vida, ciência, pesquisa, vocês podem fazer aí agora ou depois. Mas a gente vamos passar para a parte então agora mais do wiki, né? A parte wiki do negócio. E a gente combinou de dar uma melhorada na página sobre beta-lactâmicos. Aproveitar que o trabalho do Gabriel foi bastante sobre beta-lactâmicos. E, claro, na Wikipedia em português. Então, para essa fase desse evento, eu vou estar puxando aqui a tela e o Gabriel, e a gente vai vendo como melhorar a página juntos. Beleza? Acho que faz sentido, né? Acho que vai ser interessante. Depois a gente pode trocar, sei lá, a gente vê o jeito. Como eu comentei, é o primeiro dia, a gente já está vendo o modelo, como é que vai funcionar. Tá? Vou compartilhar aqui a tela. Deixa eu ver. Não é assim? É assim. Que aí vocês conseguem ver a tela e a gente. Beleza? Então, essa aqui é a página da Wikipédia em português sobre antibióticos beta-lactâmicos. Né? Uma coisa que a gente pode notar nessa página aqui, quando a gente vai ver, é que ele tem uma descrição, fala que eles são uma classe de antibióticos, penicilina e seus derivados, né? E na página tem uma série de links em vermelho. Os links em vermelho na Wikipédia são links para páginas que não existem, em teoria. Então, se você clicar num link em vermelho, ele te dá a oportunidade de criar uma nova página. Mas a gente não vai criar novas páginas agora. O que eu quero mostrar é que esse artigo ele não tem absolutamente nenhuma referência. E a gente, no mundo da ciência, da academia, a gente se acostuma com colocar referências. Você fala uma coisa, você tem que dizer de onde você tirou essa coisa. Isso é a boa prática de forma geral. Na verdade, na tradição escolástica, as pessoas não só citavam o artigo, como citavam o parágrafo do artigo que eles tiraram, que é um hábito que a gente perdeu nos últimos 100 anos. Mas aí, conversando com o Gabriel antes, a gente tinha pensado em... Ele tinha uma referência... Você tinha uma referência boa sobre beta-lactâmico, não tinha? Sim, eu vou colocar aqui. Eu não sei se isso é uma coisa interessante. É normal... Normalmente você coloca... Na Wikipedia de uma língua, você coloca referências naquela língua? Ou não tem essa limitação, assim? Cara, não tem essa limitação, não existe essa limitação, porém é de bom tom, né? Assim, a ideia da referência é que a pessoa que esteja lendo consiga verificar a origem, a fonte e o conteúdo daquela afirmação. E se você coloca uma referência para outra língua, você meio que está excluindo. Se forem a maioria das páginas sobre ciência, vamos dizer, eu vou aqui em penicilina e ver o que as referências da página tem uma boa chance delas estarem apontando para artigos em inglês aqui. Então, isso é o padrão praticamente, mas talvez um artigo... Tem algumas coisas em português aqui. Tem umas coisas em português, aqui apontando para um artigo da super interessante. Pode não ser, pode não ser o The Lancet, mas essa aqui é uma referência que ela é muitas vezes mais útil para um leitor da Wikipédia do que vai ser, né, uma referência em inglês. Mas a gente pode colocar referências... E aqui é um tipo de coisa que é simples. Aqui é uma informação geral sobre beta-lactâmico, né? Então, a informação está correta. Então, tipo, não tem nada de errado aí, né? Então, aquela referência que eu te mandei, né? Eu não sei se você conseguiu abrir. Manda aí de novo. Você falou que era um artigo da revista da Química Nova, que é isso? Então, essa é uma revista interessante até para o pessoal que está começando na área de bioquímica, química até, né? Que ela é em português, ela é uma revista que não existe mais, mas era uma revista científica brasileira muito boa, assim. Então, Química Nova, vou até jogar aqui no Google aqui. Química Nova beta-lactâmica. Esse daí, não. Escreve Mônica Pupo. Mônica Pupo, que acho que vai aparecer o artigo dela. Mônica Pupo. Mônica Pupo. Pupo. Isso. Pedro? Mônica Talarico Pupo? É isso? Isso, ela mesma. Ela é professora da Faculdade de Farmácia aqui de Ribeirão. Então, olha só. Mas é esse artigo tem produtos naturais ou não? Não, acho que não é esse, não. Não, é
Antibióticos, importância terapêutica e perspectivas para a descoberta e desenvolvimento de novos agentes. Olha só, parece legal aqui, hein? E aqui ela deve falar, ela fala toda a história dos antibióticos aqui, olha que legal. É um artigo muito bom em português e essa revista era muito legal, mas eu tenho quase certeza que acabou. Pô, fala aqui dos beta-lactâmicos bonitinho, né? Então, legal. Idealmente, né, você teria que apontar o artigo para coisas que ele realmente fala. Só que essa primeira parte aqui, eu não sei se ele fala que é o mais usado, mas ele com certeza fala dessa primeira parte aqui. Então, o que eu vou fazer agora é editar aqui com o editor visual da Wikipédia, né? A Wikipédia ela tem um editor de código-fonte, ela tem um editor visual, e o editor visual é uma coisa que surgiu faz não muitos anos, mas que facilita muito, né? Acho que surgiu em 2015, 2016. E aí, para adicionar uma fonte... se conheceu em 2017, 2016. Já tinha isso. Você que me ensinou a usar o editor visual. Já tinha isso. Mas quando eu primeiro editei o Wikipedia, não tinha ainda era... Quer dizer, eu não sei se já tinha, mas estava em fase beta, né? Essas coisas demoram um tempo. Hoje está bem robusto. Hoje, para adicionar uma fonte na Wikipédia, cara, é super simples, né? Antigamente você tinha que ir lá no código, adicionar uma tag e tudo mais. Agora você tem um botão citar aqui. Cadê? Não, entrou um negócio na frente, não. Aqui, citar. Você clica em citar, e aí já vem essa mágica da Wikipédia que você pode simplesmente adicionar o nome do negócio que você quer citar, e aí, se a mágica der certo, ele vai pegar exatamente aquilo que a gente quer. Ó, aqui exatamente, com todas as informações, o data de consulta, formata tudo bonitinho, e você insere. Acabou. E aí você publica as alterações. Uma coisa que o pessoal... Assim, quando você clica em publicar alterações, ele fala um monte de coisa aqui. E pede para você escrever o que você alterou. A menos que você tenha feito uma mega alteração, você não precisa nem ler o que está aqui nem escrever nada. Você só clica em publicar alterações, beleza? Não fala que eu falei isso. Mas realmente essa a prática do pessoal. Você comenta quando precisa, né? Essa é uma alteração meio que autoexplicativa, né? É uma alteração, ela é autoexplicativa, está adicionando uma referência. E agora, exatamente, você não está mudando uma coisa que é controversa, que tem opinião. Pessoal que está assistindo, se vocês tiverem dúvidas sobre como editar o Wikipedia, sobre qualquer coisa, vocês podem mandar para a gente, que a gente conversa aqui e responde. Beleza? Pô, você quer pegar aí um pouco a tela, então, Gabriel, talvez? Porque aqui, ó, a referência está aqui, mas não tem um cabeçalho de referências em cima disso. Talvez você poderia tentar fazer isso aí, que a gente faz esse... Vamos tentar. Vamos ver. Ou não. Pode ser. Eu não lembro direito como faz isso. É bom que beleza, mas é legal que é a ideia do negócio, né? É a ideia do negócio. Enquanto... Ó, pera, você já tá pegando aí. Enquanto isso, nada. Então, vou tirar aqui, dar um zoom na sua tela aí para ficar legal pro pessoal, eventualmente, se der. Acho que em vez da gente botar esse cabeçalho de referência, que vai ser mais complicado, a gente pode mudar esses links que estão zoados aqui. Porque existe uma página sobre cefalosporina na Wikipédia em português. É só o link que está quebrado, né? Opa, preciso me logar aqui. Isso é uma coisa interessante. Na Wikipédia, antigamente você conseguia editar sem precisar estar logado. Hoje você tem que criar uma conta, mas a conta é gratuita, não tem nenhum problema e é rápido. Você logou aí? Já logou? Posso fazer? Loguei. Vou trocar aqui a tela. Agora está no comando. Dá mais um zoom aí pro pessoal. Não sei se está... Saiu do zoom. Opa. Tá bom aí, tá bom. Você está no editor visual aí? Tô. Legal. Aqui eu tava pensando em Markdown, mas não tem nada a ver, né? Tem. Pera. Acho que... Não improvisa muito não. Calma aí. Tem marcações diferentes. É diferente do Markdown, né? Você tem uma sintaxe que não é exatamente essa. Mas como você está no editor visual, é melhor fazer via editor visual, que é lá em cima, não sei se você vê, tem uma setinha escrito parágrafo. Cabeçalho. Pronto.
Aí você manda aí referências só. Funcionou. Maravilha. Tá feito. E agora é só você publicar Beleza. alterações. Eu vou comentar, porque eu tenho poucas edições, né? Você pode comentar, mas você não precisa, não, cara. Mas pode ser, se quiser, fica à vontade. Tem fins didáticos, né? Tem fins didáticos. Vigiar essa página? Não. Não estou inserindo textos protegidos. Publiquei. Maravilha. E aí, agora, qualquer pessoa que entrar, o pessoal que está assistindo aí, se tiver interesse de acompanhar ao vivo via Wikipedia, tudo que a gente está mudando está ao vivo sendo modificado para toda a história da humanidade. Então vocês podem acompanhar aí em www.pt.wikipedia.org/wiki/antibiótico_beta-lactâmico. Como é que é underline? Tipo, lá, em português. Legal, agora a gente pode fazer agora mudar o. Fala, oi? Não, travessão, não é? Não sei. Travessão. Pode ser, Acho pode que ser. não. Acho válido. Legal. Agora, quer tentar corrigir os links quebrados ali para o cefalosporin? Vamos. Você viu? Ali na imagem que está do lado, você tem centro estrutural das penicilinas acima e cefalosporins abaixo. Cefalosporins, isso aí provavelmente foi traduzido de algum inglês que ficou meio zoado, né? São cefalosporinas. Ó, e vai botar a ligação certa aí para. Então, para botar. Explica aí o que você está fazendo, cara. Não faz um negócio só, não. Foi mal. Não, então, se eu clicar aqui, né, e clicar em alterar o texto, editar, na verdade, né? Eu edito o hiperlink, né? Que é a ligação que alguém criou, uma ligação que não existe. Se eu escrever cefalosporina aqui, ele vai para... Ele pega ali cefalópode, as outras coisas parecidas, né? Deixa eu só conferir, eu queria ver se ele está indo para a classe ou se ele está indo para o antibiótico. Ó, então aqui ele vai para a classe, que é a classe das cefalosporinas, né? Que são uma subclasse dos beta-lactâmicos, que elas têm um anel um pouco diferente. Uhum. Mas, enfim. Então, seria incorreto se a gente mandasse direto para a cefalosporina, mas então, nesse caso está certo. Então, eu estou tranquilo com essa alteração. E aqui outra coisa, ele tem um link quebrado para o anel beta-lactâmico, que aí seria sobre o anel em si, mas eu não sei se tem algum artigo de beta-lactama. Tem sim. Vai lá, tenta botar. Tá como beta-lactama o nome do artigo. Então tá correto, é isso aí, beta-lactama. Beta-lactama, cara. É que eu conhecia como anel beta-lactâmico, mas tá como beta-lactama. É isso aí. Aí você pode até verificar o link para ver se é o certo, né? Vamos dar uma checada. Isso, beta-lactama. Anel beta-lactama. Tá mais tempo aí, né? Mas tá. Pelo menos a gente ligou as coisas, né? Agora tem... Isso é legal. Agora tem você não publicou ainda, né? entre elas. Você não publicou ainda, né? Ainda não. Mas também a gente tem que corrigir, que tá cefalosporina com pH ali, né? É verdade. E a parada legal do Wikipedia é que você pode fazer essas modificações, se não ficar perfeito, já não estava perfeito antes, né? Então o negócio é sempre melhorando um pouquinho. E eu tenho certeza que todo mundo que está assistindo aqui esse evento, toda essa grande audiência nossa, tem condição de melhorar o Wikipedia de alguma forma. Conserta com S aí, cara. Meu Deus. Conserta com C é um medicamento, né? É tipo a Ritalina. Eu acho, foi mal. Desculpa a correção ao vivo aí. Achei que eu podia errar, você está me regulando aqui. Não, você pode errar, porque senão depois a minha mãe que está vendo também vai encher o saco, vai falar que é professora de português e ela tem essas coisas. Aqui é tudo em casa, aqui tá todo mundo em casa. Então, beleza, acho que tá mais bonitinho agora já, né? Já tá melhor aqui. Então, bacana. E tem uma pergunta aqui do Samuel. Eu vou pegar a tela de novo, Gabriel. Valeu aí. Manda ver. Posso pegar aqui?
Peguei a tela, vou dar uma pausa. Vou ver. Então, a pergunta aqui do Samuel Chagas, da Unila, gente fina. Grandes alterações, tem alguma curadoria por parte da Wiki? Ou melhor, existe alguma curadoria? E o Pedro já respondeu, e eu vou puxar aqui, que a curadoria é feita pela própria comunidade, mas tem um monte de administrador que vê esse tipo de coisa, tem um grupo do Telegram dos administradores, e tudo que aparece, eles falam lá, volta e meia, qualquer... Tem grupos ativos de discussão, sabe? Mas isso é a posteriori. Então, você faz a modificação e se tiver um problema, alguém vai falar. Então é melhor pedir desculpa do que pedir. Exatamente. Assim como na vida, funciona do mesmo jeito. E a Wikipédia tem um moto em inglês que é Be Bold e que em português é traduzido para seja audaz. Então, se você viu alguma coisa no Wikipédia, vai lá e edita. Se você fizer besteira, alguém vai tirar, sabe? E se ninguém tirar, é porque você não fez besteira grande o suficiente. Então, tudo bem. Tá, então agora eu vou dar um pulo. Tem mais uma coisa interessante, se eu só mudar mais uma coisa, não sei se você quer mostrar aí. Fala aí. Tem uma Monobactamicus quebrado aqui, né? É só vou colocar para Monobactamas, que também já acerta o link aqui na Wikipedia. Maravilha. Cara, todo mundo consegue editar os negócios. O Pedro falou que o certo é seja ousado. Seja ousado é a tradução informal, né? O seja audaz é legal, né? A palavra é legal. Eu não tenho oportunidade de usar. De audácia, né? Audácia. Vou pegar mais o meu café. Boa. O meu suco de laranja aqui acabou já. Tá, legal, maravilha. Depois dessa ousadia coletiva, eu queria mostrar um outro projeto, que aí, se vocês me permitem aqui a tela de novo, que é a Wikipédia. A Wikipédia é muito legal aqui, os textos, a gente lê, né? Mas para a galera de programação, de bioinformática, a gente gosta muito de dados também. E uma coisa que nem todo mundo sabe, que é interessante, é que todas as páginas da Wikipédia estão ligadas com um portal que armazena esses dados de uma forma organizada, que é o Wikidata. Nessa barrinha aqui do lado, que tem um monte de coisa, você eventualmente acha elemento Wikidata. Se eu clico aqui, ele me transporta magicamente para esse portal do Wikidata, que é uma ferramenta do mesmo grupo da Wikipédia. A Wikipédia tem uma fundação Wikimedia, que é uma ONG, que tem várias coisas, e o Wikidata tem essas informações de forma estruturada. Então, o nosso artigo lá em português tinham várias coisas em português escrevendo no beta-lactâmico, certo? Aqui no Wikidata você vai ter informações muito parecidas, mas você vai ter em forma estruturada. Então, isso aqui é uma base de dados que você liga conceitos. O conceito de beta-lactâmico é uma subclasse de antibiótico. E da mesma forma que tem erros na Wikipédia em português, você vai ter erros aqui também, né? E a gente pode editar e melhorar. E aí, Gabriel, acho que não vai dar tempo da gente mexer com os antibióticos e falar dos autores lá e reconciliar o Cauã. O que você acha melhor? Vamos reconciliar o Cauã. Vamos reconciliar o Cauã. Beleza. Já vai fazer sentido para todos o que é isso que vai acontecer. Então, aqui no Wikidata, você tem informação sobre tudo, cara. Você tem informação sobre tudo que tem na Wikipédia, tem uma página no Wikidata. E, além disso, as coisas do Wikidata, elas complementam as páginas da Wikipédia. A gente acabou de adicionar uma referência na Wikipédia, certo? E essas referências são puxadas de portais, elas não são padronizadas. E o Wikidata ele ajuda a padronizar essas referências. Então, muitos artigos científicos têm entradas no Wikidata. E muitos pesquisadores, que são autores desses artigos, também têm entradas no Wikidata. Então, eu vou procurar aqui um nome aleatório, sei lá, Gabriel Lencioni Lovati. Legal. Então, tem um item para o Gabriel no Wikidata, que foi criado por um robô. Chances são que vocês têm itens de vocês criados por robôs. E aí, esses itens no Wikidata, você tem descrições das coisas. Eu também adicionei coisas aqui, né? Então, tem várias pessoas que contribuíram para essa página. E aí, os autores são ligados aos seus artigos, né? Tem uma propriedade aqui que liga o Gabriel aos artigos que ele escreveu que estão no Wikidata. Que é legal, porque esses artigos podem ser usados para referenciar informações na Wikipédia. Beleza? E esses artigos são realmente seus, né, Gabriel? Tipo, não tem nenhum erro. Sim, eu sou coautor de todos. Coautor, né? Viu? Olha, um grande cientista. E algum deles foi coautorado também por um amigo nosso em comum, que é o Cauã Westman, da Biologia da USP.
Esse aí que você está clicando mesmo, esse do meio. Systems and Synthetic Biology Approaches to Engineer Fungi. For Fine Chemical Production. Parece elegante, né? E aí, foi divertido escrever isso daí. Oi? Foi divertido de escrever isso daí. Na verdade, eu tô pensando agora, acho que ele não tá nesse, não. Ele tá... Volta lá, desculpa aí. Não, a gente descobre aqui, ó. Ele não tá, é verdade, tá? Ele não tá, ele tá no de metagenômica. Beleza? Metagenômica aqui. Peraí, isso, esse aí mesmo. Esse. Metagenômica. E aí a página do Wikidata, o item do Wikidata vai descrever coisas interessantes sobre esse artigo científico, né? Você tem o título do artigo, você tem o tópico principal da obra, que é tipo... que são keywords, né? São palavras-chave que você adiciona para ilustrar. E você tem a descrição bibliográfica que alguém poderia, em vez de fazer aquilo que eu fiz na Wikipédia, por exemplo, de procurar o nome do artigo, etc., você poderia só referenciar esse item e todas as informações seriam puxadas automaticamente. Já tem gerenciadores de referência que fazem isso. Então, em vez de você ficar usando, sei lá, PaperPie ou Mendeley da vida, existem gerenciadores de referência que você cita diretamente o item no Wikipédia e ele puxa tudo para você. Mas item do Wikidata, né? Item do Wikidata. Exatamente. Boa correção. Mas isso é um tópico para um próximo episódio dessa série. Mas a coisa interessante aqui é que você tem os autores do artigo, beleza? E os autores, eles também são links no Wikidata. Então, a Maria Eugênia, por exemplo, que é a orientadora do Gabriel, se eu clicar aqui, eu vou ir para a página da Maria Eugênia. Ela é um ser humano, esse é o primeiro nome, esse é o empregador, a Filô de Ribeirão Preto. Legal. Só que alguém tem que falar para a base de dados que essa é a autora, né? E o Cauã, que é o nosso amigo aqui, ele até agora ele não está reconciliado, ele é apenas palavras, ele não é um ser ligado nessa rede de dados. E o que a gente vai fazer agora é que vai ser meio intenso, vai ser meio denso, então, mas a gente vai reconciliar o Cauã. Cauã, se você estiver ouvindo a gente, tudo na boa intenção. E para isso eu vou usar uma ferramenta chamada Author Disambiguator. É meio tabajara, mas a ferramenta é realmente muito boa. O Author Disambiguator, ele desambigua o nome de autores. Porque, sei lá, provavelmente, talvez Cauã Westman não seja um nome muito comum, mas provavelmente existe mais que um Thiago Borelli no mundo, né? E alguém tem que dizer que esse artigo é do Cauã que nós conhecemos e amamos. Então, o que o Author Disambiguator faz é que ele... Tá, agora eu estou autorizando ele a usar a minha conta do Wikidata. E eu vou fazer uma busca aqui pelo nome do Cauã. E aí o que ele está fazendo é a mesma coisa que eu faria aqui, buscar o nome dele no Wikidata. Busquei o nome dele no Wikidata, tem um item para ele, para o Cauã, indivíduo, ser humano, pesquisador, e tem itens que tem o nome dele. Só que se eu for aqui em Cauã e fizer a mesma coisa que eu fiz lá para o Gabriel, ele só tem um artigo ligado para ele, né? Mas ele tem mais artigos feitos. Seria legal fazer essa ligação, porque você consegue enriquecer essa rede de dados. E aí esse Author Disambiguator, ele rodou e ele fez essa busca, e ele marcou aqui vários artigos do Cauã que a gente pode ver que o Rafael ele foi PI do Adin junto no nosso ano lá, de 2017, a Maria Eugênia, orientadora do Gabriel, né? Então você tem uma série de coisas que estão reconciliadas. Alguns artigos da Maria Eugênia também não estão reconciliados, estão só... Os verdinhos significa que tem o item. O azulzinho significa que não tem. Beleza? Eu sei de cabeça que ele está em todos esses, então pode confirmar todos. Eu sei então, que ele está em todos. Aqui. Aí eu vou usar a base de dados e vou marcar aqui. E aí, em vez de eu vir aqui e manualmente editar, fazer mudança, essa ferramenta Tabajara Mágica aqui, que ela vai fazer é que ela vai criar um monte de pedidos para o servidor da Wikidata e vai fazer essas modificações para mim lá. Ela vai agir em meu nome para fazer essas modificações em batelada, né? Tá fazendo tudo e as isso. Modificações aparecem como suas? Ou como de um bot? Não, aparecem com minhas. Porque, de fato, eu sou o responsável por essas alterações, sabe? Se tiver algum problema aí,
alguém pode ir lá na minha página de usuário e falar, ô, Thiago, pô, peraí, né? Tá esquisito esse negócio. E aí agora, em tempo real, se a gente vier aqui na página do Cauã de novo, e olhar... O Homem do Oeste. O Homem do Oeste, o Cowboy, o apelido dele na biologia, participou de vários agents também, né? Sim. Ele tá nesse ano, se eu não me engano. Cara, acho que ele deve ter participado de uns 6, 7 agents, sem brincadeira, assim, né? É algo nesse nível. Poxa, era para ter atualizado, acho que é o cache. Eu vou ter que limpar a cache aqui. Poxa. Deixa eu ver aqui. Que tristeza. Não, mas agora eu vou na página do artigo em si e vai ter mudado. Vai, ó. Pronto, agora o Cauã está reconciliado. Vocês confiam que isso aconteceu? E cadê o artigo que ele tinha junto com você? Não apareceu aqui? O Metagenomic... esse aqui, não é? Tá aí, ó. Metagenomic Approaches for Understanding New Concepts in Microbial Science. É verdade. Se a gente for lá de novo e ver... ele vai estar agora como um link na web de dados maravilhoso que agora se consegue trocar e ter acesso e navegar nessa rede. Legal? Ficou meio conteudista denso aí, né? Mas eu acho que está caminhando aqui mais de 50 minutos de live e acho que vale a pena a gente... aprofundar um pouco, é legal. E é útil, né? Bem útil. É legal mostrar. E aí você tem ferramentas que... Eu vou mostrar rapidamente, porque eu não tenho autocontrole. Mas que é o Scholar, que é uma... Essa ferramenta, ela não ajuda você a editar o Wikidata. Ela se alimenta de coisas do Wikidata para mostrar coisas interessantes. Então, eu vou aqui buscar o Cauã, que é o tópico do nosso dia. Cauã Westman, é isso? Pô, não achou aqui. Qual é o nome do meio dele? Cauã Antunes. Antunes. E aí, aqui ele está puxando, essa escolha está puxando do Wikidata e mostrando para vocês a vida do Cauã de uma forma muito didática. Assim. Então, aqui tem os artigos que ele publicou, aqui tem o ano que ele publicou cada artigo, vai aparecer em breve, no futuro, se o sistema quiser funcionar. Tudo isso puxando do Wikidata, em tempo real, né? Foram coisas que eu acabei de colocar lá, de modificar os tópicos que ele trabalha, então a metagenômica aqui aparecendo forte, biologia molecular, biotecnologia, os tópicos dos artigos, onde ele publicou, quem publica junto dele. Então, aqui o grafo de coautores dele e o Gabriel Lovati aqui bem perto do Cauã, o Rafael, a Maria Eugênia. Pô, é mó legal isso, né, cara? Acho divertido. Então, brinquem com escolha e acho que vocês vão serem felizes. Vão serem felizes. Agora, essa foi ótima. Sua mãe vai te dar bronca. Vou tomar uma bronca depois, vou ficar sem jantar. Legal, acho que a gente pode encerrar por aqui a parte de edições e tal, e conversar um pouco nesse final só. Né? Não sei, assim. Não, eu fico mais humano. A gente já conversou bastante de Wikidata, mas mesmo assim, cada vez que a gente conversa, eu descubro uma coisa nova, né? Então, a gente estava conversando antes de entrar na live, que você comentou que o Wikidata, ele não é um lar para dados primários, né? Então, tipo, eu acho, já que a gente deu uma aprofundada, acho que é interessante você discutir isso um pouco, talvez, não sei. Não, é legal, é uma boa pergunta, assim, porque o Wikidata é uma base de dados que todo mundo pode editar. Então, você pode botar qualquer coisa lá e aí as coisas ganham essa estrutura mágica, semântica, que você consegue puxar informações estruturadas ali, né? Então eu queria que todos os meus dados estivessem de forma estruturada, porque eu consigo navegar, puxar, editar e trabalhar desse jeito legal. E você consegue fazer isso, você consegue botar tudo de forma organizada, tipo Wikidata, mas não no Wikidata, porque o Wikidata, assim como a Wikipédia, ele tem critérios de notabilidade. Então... Notoriedade, né? Notoriedade. Eu tô com chocolate no nariz. E aí, muito bem colocado. E aí, dados primários não entram lá, mas dados secundários entram. Então, se algo está publicado,
E isso contribui para o conhecimento humano sobre a vida na Terra, sobre o nosso espaço e sobre a nossa condição. Isso é uma coisa com notoriedade, é de interesse geral que isso esteja de uma forma organizada. Agora, o seu dado específico, a sequência de RNA do seu FASTA, isso não cabe no Wikidata, né? E então tem essa grande diferença. Agora, só para ver aqui que tem biscoito no chat para gente, especificamente aqui o Samuel parabenizando a iniciativa. Valeu, Samuel, obrigado aí. E eu vou puxar antes, porque eu vi que o Pedro deu parabéns aqui pela iniciativa. Obrigado também, Pedro. Essa iniciativa aqui, ela é... Cara, eu estou chamando pessoas legais para conversar e editar a Wikipedia e Wikidata, e o objetivo é isso mesmo, eu lembrar um pouco de amigos aí que às vezes eu não tenho oportunidade de conversar de forma estruturada, e trazer essa conversa de uma forma coletiva que a gente possa compartilhar conhecimento, compartilhar dúvida aí, né? Mas eu respondi, Gabriel. Pô, eu falei aqui pra caramba e não sei se eu respondi a sua pergunta. Acho que sim, não, fez sentido. É que é interessante entender o que o Wikidata é e o que não é, e dá para fazer com ela, né? Então... cara, o Wikidata é uma ferramenta de pesquisa colossal, assim. Eu acho que a Wikipédia vale muito a pena você e pesquisadores engajarem com a Wikipédia, porque é uma ferramenta que as pessoas têm acesso, né? Se você ver, essa página do Beta, o seu artigo mais lido, quantas vezes você acredita que isso foi lido, sabe? Que o seu artigo que você publicou, quantas vezes será que ele foi lido? Talvez algumas... Nossa, esse review de metagenômica aí é o mais lido, aparentemente. Talvez eu acho que umas 200 vezes no máximo. Não sei se todo mundo leu inteiro. Então, e aí isso é interessante, mas no Wikipédia eu vou... o Felipe deu os parabéns aqui, aí Felipe que foi doagem com a gente aí. Valeu por participar aí. Bacana, né? Um abraço aí. Maravilha. E aí, vou até mostrar aqui de novo. É interessante isso, que no Wikipedia você consegue ver o histórico da página e ver quem editou. Então, tá aqui os nossos nomes para a história gravados. E você consegue ver o histórico de acesso, o número de visitas da página. Então, essa página, desse jeito que tá, ela é acessada, em média, 140 vezes por dia, cento e poucas vezes por dia, né? 100 vezes por dia, em média. Você vê que desde o início da história, desde sempre que essa página existe, essa página de beta-lactâmico, do jeito que está, e pior, porque ela nunca foi pior, ela já foi acessada 200 mil vezes, cara. Nossa, o que será que aconteceu nesse dia em 2015, hein? Cara, é uma coisa de se pensar. Provavelmente alguém teve saco de vir não, cara, é verdade, porque isso não é criação, é um acesso, né? É acesso. Alguma coisa muito louca aconteceu aí. Às vezes é acesso isso, né? Eu acho que... enfim. É acesso. Já que a gente está aqui, mano, não vou perder a oportunidade de mostrar a página do SciHub, que é o meu texto mais lido, que foi traduzir a página do SciHub. E aí, como você falou desse pico, o SciHub, cara, ele tem uma coisa legal. Me empolguei. O SciHub, se você ver desde sempre aqui, ele tem um pico, cara, um pico de acesso. Olha, teve um pico agora também. Maior ainda, né? Se pá por causa da live, não sei. Teve a live da Alexandra Obaquian aí, talvez a live dela puxou os acessos lá na Casa do Chapéu, aqui no Brasil, né? Mas tem esse pico anterior que teve, e depois a média subiu. Então foi um pico que teve uma potenciação de longa duração. Aqui foi quando o SciHub perdeu um litígio grande na justiça para a Elsevier, para a ACM, na real, para a American Chemistry, sei lá o que. Não sei, ACS. ACS. Society. Society. A ACM é um político. E aí exatamente. Mas é para mostrar que é interessante, que as coisas da vida real têm impacto na Wikipédia, as pessoas vão ver a Wikipédia quando as coisas acontecem, né? Então, por isso que é bacana a gente estar ali compartilhando, fazendo as coisas. Legal? Então, agora a gente pode caminhar para o encerramento. O João Vitor deu os parabéns aqui também. Valeu, João Vitor, por aparecer. Ainda não sei quando é que vai ser o próximo, tem que meditar aqui sobre quem vai ser a próxima pessoa convidada. E, Gabriel, suas falas finais aí, cara, como um debate eleitoral, assim. Não, eu só queria... O Gabriel vai ser presidente do Brasil um dia também, que é uma pessoa que conhece todo mundo, mas... Agradecer pelo convite. Eu sempre
sempre bom conversar com você, isso faz falta, né? A gente está distante fisicamente. Aí. E, pô, cada vez que eu dou uma fuçada em alguma coisa dos projetos da Wikimedia, eu descubro alguma coisa, né? Então, por exemplo, dessa vez, descobri essa parada de que todos os artigos têm uma representação lá e dá até para citar. Eu vou até te perguntar depois, acho que você pode falar nas outras lives, como citar artigos usando os identificadores do Wikidata, porque é um trampo de boas, né? Você está lá escrevendo algum paper, alguma coisa, você fala, deixa eu citar um artigo, e o artigo não tem uma representação no Wikidata, você já resolve esse problema e já cita o artigo. Então é interessante que cada vez que eu me debruço em algum projeto da Wikimedia, eu descubro alguma coisa interessante, alguma coisa útil, tem uma comunidade realmente bacana por trás. Da hora, mas, porque eu tô de fora, né? Então é interessante ver tá que a comunidade aí, é né? bem rica, né? Legal, maravilha, cara. Pô, muito obrigado aí por aceitar o convite e participar aqui da live com a gente. Obrigado, pessoal, mais uma vez por assistir. Fiquem ligados aí que vai acontecer uma próxima, com certeza. Só não sei quando, não sei com quem, mas vai acontecer. E vale notar aqui que o Gabriel, além de ser um cientista e um editor da Wikipédia, ele também é um exímio trocador de acrílicos de banheiro. E ele vai colocar aqui o link no chat para o mais famosa produção cultural dele, que é um tutorial de como trocar acrílico de banheiro se a sua república tiver que entregar a casa. Você mandou o link pro pessoal aí? Eu mandei no YouTube. É mais famoso que qualquer artigo que eu vou escrever na minha vida, eu acho. Maravilha. Legal. Obrigado, pessoal. Valeu. Bom sábado, bom final de semana para vocês. E até o futuro. Falou.